Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, abre Mateus 7, versículo 24. Deus deu uma palavra a respeito desse tratamento. Interessante como Deus faz, né? É um processo de palavras que vão se completando. Eu fico admirado com o Espírito Santo, né? Porque a gente vai vendo o completar de palavras que o Senhor me colocou nesta manhã para falar, e depois os testemunhos, a palavra do casal com a família. E nós vamos agora ler esse texto em Mateus 7, 24. E daqui a pouco, amém, os irmãos estão em pé, que Deus abençoe você que está no seu lar também participando dessa live. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar, porque sei, Senhor, quando invocamos o teu nome, o Espírito Santo se sente muito à vontade para agir. Por isso te peço, fica à vontade, passeia no meio do teu povo, para que já comece, Senhor, a unção de cura, de libertação, de tratamento, de alegria, de paz, porque, Senhor, nós confiamos somente em Ti. Por isso, nos ajuda agora, Senhor, a transmitir aquilo que Tu queres para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Eu estou sem minha água aqui. Pega minha água aí. Hoje, agora, nós usamos tudo garrafinha, né, irmãos? Todo mundo está na moda agora do garrafinha. Qualquer dia a igreja toda está de garrafinha. Deixa eu beber aqui. Esse texto, Deus me deu no início do ano, ou na virada de ano, a respeito de tratamento, a respeito de cuidado que Deus ia fazer conosco, né? E essa palavra eu já dei às 8 horas, porque o culto das 8 horas recebe também a mesma palavra. E o Senhor me trouxe esse direcionamento, né, a respeito desse cuidado que Ele tem conosco. E eu faço algumas perguntas aqui. Este ano o Senhor nos disse que seria um ano de tratamento. Quero fazer uma pergunta. Você tem permitido o tratar de Deus na sua vida? É uma pergunta que eu faço. Eu disse, nesse ano de 2022, que Ele faria um tratamento com a igreja. E eu pergunto agora, você permitiu que Deus tratasse você? Uma coisa você esteja certo. Tratamento vai continuar sempre nas nossas vidas. Não existe um período fechado. Deus tratou esse ano que vem não tem tratamento. Tratamento vai ter ao longo da nossa vida. Enquanto nós existirmos, até irmos para o céu, o Senhor vai tratar a gente. Então, tanto uma criança é tratada por Deus, Deus sabe, a gente às vezes pensa que não, mas Deus sabe tratar uma criança, quando ela está na presença, Deus cuida de todos, mas Deus trata a criança quando o pai ora por seus filhos, né? Deus trata a criança no ventre, né, da mãe, já está tratando, cuidando, tratamento diferenciado, sim. Deus trata de um jovem, do adolescente, Deus trata de um adulto e trata de um ancião. Então, enquanto nós estivermos no processo da vida, nós seremos tratados. Mas a pergunta que eu faço a você, você deixou-se ser tratado? Quando o Espírito Santo começou a pontuar algumas coisas, você abriu seu coração para Ele? Deixou Deus entrar nesta área? Isso é muito importante. Eu creio que sim. Então, eu entendo que existem questões, situações específicas onde o Senhor quer agir em cada um dos seus servos. Áreas específicas. Para que esse tratamento possa gerar o quê? Frutos. O tratamento que Deus quer fazer em você, em mim, em nós, na sua igreja, é para gerar frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Por isso lá em João vai falar que Ele é videira verdadeiro, o Pai é agricultor, e nós somos como ramos, e o Senhor espera que esses ramos deem frutos, porque isso vai glorificar. Essa é a base. Então o tratamento tem um propósito.
para gerar em você os resultados do reino. Então você precisa deixar esse tratar ao longo da sua vida, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através de você. Você é uma pessoa que Deus está de olho. Eu vou repetir, Deus está de olho em ti. Está olhando para você com objetivo e com propósitos. Então, por que precisamos ser tratados? Porque todos nós temos nossas esquisitices. Todo mundo aqui é esquisito. E ninguém fica isento nessa hora. Como nós vamos chamar essa esquisitice? Nós vamos chegar, mas todo mundo é esquisito. Tem as suas manias. Eu dei um exemplo, né? Tem pessoas que quando você chega na casa delas, eu não estou criticando, estou mostrando as nossas esquisitices. Apenas isso. De repente você vai se identificar, vai falar, poxa, pastor, eu só falo de mim, não. Estou falando de ninguém. Eu só estou mostrando a você como Deus vai nos tratando, né? A pessoa chega na casa, aí ele tem que tirar o sapato. Por que tem que tirar o sapato? Porque para essa pessoa, a sujeira do cachorro que está na rua está entrando na casa dela. E ela não quer aquela sujeira. É a esquisitice dela, mas está certo ou está errado? Está certo. É dela, é o direito dela, por que não tirar? E a gente respeita. Às vezes a gente já chega na casa da pessoa, já vai tirar o sapato. Não precisa tirar. Ela não é esquisita nessa área. Nessa área não é esquisita, entendeu? Mas em outras áreas ela pode ser esquisita. Então Deus vai tratar a gente na nossa esquisitice. Para a gente poder começar a tanto nos entender, como entender a outra pessoa que tem as suas dificuldades, tem o seu jeito, as suas maneiras. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então você já viu que ninguém está isento. Fala para o seu irmão, você não está isento não, você é esquisito mesmo. Os motivos da nossa esquisitices, os motivos da nossa esquisitice podem ser variados. E quando falo de esquisitice, me refiro aos nossos temperamentos. As maneiras que nos comportamos diante dos nossos familiares, diante dos nossos irmãos em Cristo, ou mesmo onde estamos com aqueles que ainda não conhecem o Senhor das nossas vidas. Então é muito importante a gente começar a observar essas nossas esquisitices, porque isso afeta pessoas. Claro que é por isso que Deus vai tratar vocês, sabe o que pode estar afetando, o que está atrapalhando, e às vezes isso atrapalha dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Dentro do ambiente da igreja. Isso pode acontecer no ambiente da igreja, não está livre não. Ou até aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Aí a pessoa fala, tu é crente, cara? Porque ele ficou admirado, porque é tão esquisito, cara, é tão fora do padrão, que ele dá aquela risada assim, tu é crente, cara? Você é crente? E aquilo parece que abate, porque o processo de Deus é que esse tratamento possa mudar tanto a gente, que isso venha dar um fruto que vai honrar o nome do Senhor. Porque o Senhor quer que o nome dele seja honrado através da sua vida. Amém. Esse é o propósito de Deus. A gente pensa que o propósito de Deus, o maior propósito de Deus é sair curando todo mundo. Não, Deus cura. Nós estamos vendo aqui, né? Nós vimos, eu gosto muito desses aspectos, como a Milena fez, contando seus problemas. Eu acho muito interessante. Gostei do que a Patrícia fez. Eu gosto disso. Quando a gente identifica as pessoas, eu estou passando por problema. Eu sou uma pessoa normal, né? Eu estou chamando de esquisitice, não estou dizendo que ela é esquisita nisso. Mas como eu estou falando de esquisitice, está entendendo, Patrícia? Então nós temos, mas quando nós temos os nossos problemas, às vezes é bom que a pessoa saiba. Irmão, eu não estou sorrindo porque eu estou com depressão. Poxa, já entendi. Isso me faz eu também entender que eu sou meio esquisito de não entender o problema dela. E aí o Senhor vai me tratar, Deus vai tratar a minha mente para começar a poder participar em amor dentro da igreja, dentro da família. Eu dei um exemplo, eu gosto de dar certos exemplos, e eu fiz um exemplo de dentro de casa, quando a gente tem os nossos problemas, né? E problemas simples. E eu conto o seguinte, vou repetir esse exemplo aqui. A pessoa vai dormir com pão queijo.
Aí eu perguntei, quem gosta de queijo aqui, gente? Ah, todo mundo gosta de queijo, né? Que bom. Queijo é bom mesmo, né? Aí você foi dormir, comprou aquele pão, sabe aquele pão? O nosso querido o Sérgio falou de pão há poucos momentos, né? Aí você, aquele pãozinho cheiroso, você já deixou para outro dia, comprou aquele queijo especial. Aí você já dormiu, às vezes a pessoa assim, amanhã de manhã, eu vou comer esse pão com esse queijo. Senhor, que eu durma bem, abençoe o dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. Aí você dorme e acorda, e aí você acorda, antes de levantar da cama, você diz assim, vou escovar meus dentes e vou pegar aquele pão, aí você já está vendo o pão, vou cortar no meio, passar uma manteiga, pegar o meu queijo, botar, esquentar lá no e vou tomar com café gostoso. Aí você levanta, escova o dente, quando você vai, pega o pão, abre a geladeira, cadê o queijo? A esposa comeu, ou o filho comeu. Rapaz, já acabou tudo, até a esquisitice aparece, né? Porque aquele queijo era muito importante. Parece umas coisas tão... Porque a gente coloca nossas dificuldades, nossos comportamentos, né, nossas ações, só em coisas muito sérias. Às vezes as coisas pequenas trazem problemas para nós. Pequenas coisas podem trazer algumas dificuldades. Então, Deus quer tratar isso. Quer tratar esse nosso comportamento para que as pessoas venham nos conhecer. Eu achei interessante como as pessoas começam a entender certas coisas ao ponto, no momento que elas deixam a palavra gerar vida no coração delas. Nós falamos no início do ano e falei agora, porque a palavra de Deus diz, essa palavra edifica, essa palavra te estrutura, é uma casa estruturada. Essa palavra consegue se estruturar, mas os problemas vão bater na casa. Por isso vai haver o quê? Você é um ser humano. Você se chateia, você se ira, você grita, você sorri. Você é gente. E o Senhor entende que você é gente. O Senhor está não falando, olha, eu só quero gente que não seja gente. Não, Deus diz que é gente que seja... Fala comigo. Gente que seja gente. Porque aí você depende do Senhor. É Ele que vai te tratar. É Ele que vai te mudar. Ele disse, em mim, vocês não podem fazer nada. Comigo, vocês vão, vencer. E é isso que é o lindo do Evangelho. O poder do Evangelho. O motivo, né, dessa nossa esquisitice, o Senhor vai trabalhar nessa área nossa. O Evangelho é a boa notícia da transformação que Jesus fez na nossa vida. Amado, que coisa boa que o Senhor fez conosco. E eu deixo aqui eu escrevi aqui alguns aspectos, né, do que essa transformação de Jesus fez conosco. A primeira coisa que Jesus fez com você, para ter esse processo de transformação, Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou os teus pecados. Isso é muito importante. A gente sabe que Jesus morreu na cruz, nós sabemos que Ele já venceu, está tudo feito, está tudo legal, mas o homem precisa entrar nesse processo. Entrar nesse processo de entender isso para poder ser perdoado. Porque então a nossa mente fica presa nesse passado. A palavra de Deus diz, foi lido agora, é misericórdia do Senhor, é acaso não sermos consumidos. O Senhor, Ele faz algo tremendo quando Ele entra no nosso coração. A primeira coisa que Ele faz, Ele diz que Ele perdoa o seu pecado, Ele olha para você, com todos os problemas que você tem, Ele diz, eu esqueci de tudo. A gente já parou para pensar nisso? Quanta coisa esquisita a gente fez lá atrás? Quantas coisas fora de Deus a gente fez? Você está entendendo esse esquisito agora? Estão comigo aqui, amém? Quantas coisas a gente fez que a gente não gosta nem de comentar. Não gosta nem de trazer em pauta. Porque a gente sabe, não é bom, vai me deixar constrangido, né? É bom que a minha família não saiba, é bom que meus filhos nem saibam desse assunto. Às vezes está guardado com você. Mas quando você veio para Jesus, o Senhor te perdoa e diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Cara, isso é muito bom. Isso é um processo de tratar a gente. Porque já pensou? Eu toda vez que vou para o Senhor, vou falar com Ele, vou pedir da sua misericórdia, vou pedir um favor. Senhor, não, nesse ponto você já vacilou. Lembra lá, em 2002, que você fez? Já pensou?
Jesus fala, você está pedindo isso, mas em 2002 tu vacilou comigo. O Senhor não faz isso. Ele diz, os teus pecados eu perdoei. Você se tornou nova criação comigo. E aí já começa um processo que Deus já está nos tratando. E a gente tem que permitir esse tratamento de Deus, essa ação de Deus. Uma segunda coisa que eu digo, essa vida de Deus, o zoe de Deus, começa a viver dentro de você. Isso também é muito importante. Você tem a vida de Deus dentro de você, amado. O Senhor habita dentro de você. E a outra coisa que eu acho muito, eu coloco como terceiro ponto aqui, Ele está conosco todos os dias. Isso é a boa notícia da transformação de Jesus nas nossas vidas. Ele primeiro me perdoa, Ele entra no meu espírito, habita dentro de nós, e Ele diz assim, agora eu vou participar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês, resolvendo, ajudando, moldando vocês, para que vocês possam ter bom relacionamento. Porque às vezes fala de relacionamento, mas o primeiro a ser tratado somos nós. O detalhe do relacionamento é isso. A gente precisa perceber o que está acontecendo conosco. Porque se a gente não percebe, a gente não deixa Deus nos tratar, não deixa Deus agir dentro de nós. E aí poderemos cobrar o que acontece, cobrar dos outros aquilo que nós deveríamos cobrar de nós mesmos. É isso que Deus colocou muito no meu coração. Como você quer mudança, se quando eu quero tratar você, você não me deixa tratar. O seu coração está endurecido. Ele diz, não endureça o seu coração quando o Espírito Santo bater na tua porta. Todos nós, por isso eu falei, ninguém fica isento disso. A relação de Deus com nós da boa notícia, porque a gente fica na boa notícia, Jesus veio, Jesus me salvou, acabou. Não, a boa notícia é que há um processo nessa caminhada. Há um processo. E só vai parar o dia que nós formos para a glória. Um dia nós vamos estar lá na glória, vai ser muito bom. Mas quando esse dia chegar, mas por enquanto, a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar de tal maneira que a gente vai se submetendo a Ele. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter frutos. Os resultados dessa ligação, aonde João fala dessa videira, é os frutos que a gente vai apresentando. Os resultados, vocês estão aqui comigo? Os resultados é a gente apresentar frutos. E aí a gente tem que se esforçar. É um esforço pessoal. No reino há um esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso saber que na hora, dependendo como meu comportamento, que eu chamei de esquisitice, agora eu falo como comportamento, como o meu comportamento se produz ao longo de um processo quando eu estou com pessoas. Será que eu sou uma pessoa que falo, que converso? Sou introvertido? Sou extrovertido? Como eu me comporto? Será que eu estou cobrando uma coisa que eu não estou conseguindo compartilhar? E aí jogo para Deus um problema que não é de Deus. Sabe por quê? Quando Deus nos trata, a boa notícia é que Deus te trata, mas Ele faz você caminhar também à frente. A gente pensa que toda hora Deus está sempre na frente fazendo. Deus vai na frente abrindo o caminho, curando os enfermos, quê? Tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta. Aí você fica feliz, vai na frente, Senhor. Estou indo. Não, tem hora que o Senhor fala, vai. Que não te mandei eu? Ser forte, corajoso. É Deus nos tratando. Porque às vezes nós temos medo de ir, achando que estamos sozinhos. Se você for debaixo de comando, pode ir tranquilo. Se o Senhor falou, vai, pode ir, que Ele já está contigo. Ele vai resolver. Mas Ele quer que essa atitude, para que você comece a perceber que tem coisas que você que vai ter que liberar. Porque Deus não vai entrar nessa tua esquisitice, nesse teu comportamento, arrancar de qualquer jeito. A primeira coisa que o reino de Deus nos mostra, que a gente tem que entender as coisas. Jesus explicava as coisas. Jesus não jogava as coisas assim, não. É assim. Não. Não entendi, mestre. Olha, é isso. Esse significado, eles não são para entender, mas vocês têm que entender. É isso, significa. Eu não vou falar as parábolas agora, vocês estão entendendo? Senhor, é isso, vocês entenderam? Entendi. Vamos. Então, a caminhada é assim. Então, a gente vai aprendendo que a boa notícia da transformação de Jesus na nossa vida
A gente vai entender que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que Ele nos abandona. Não tem um dia, eu gosto muito daquele texto, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não pisca. Ele está atento. Você é filho, Ele te ama. Fala aí para o seu irmão, Ele te ama, meu amor. Ele me ama também. Fala para ele, mas Ele me ama também. Ele nos ama. Então esse cuidado que Ele está fazendo com você, não é para te desmerecer ou para, como as pessoas falam, para te expor. Não é para te expor, não é isso. É tratamento mesmo. Porque Ele quer que a produção, né, seja de 100 por 1. Se eu não quer, não, 30 por 1, não, eu quero 100 por 1. Se você pode ter a produção completa, você vai... Olha, eu já fui comerciante. E a gente que já foi comerciante, a gente não gosta de trabalhar com negócio de 30% não, meu irmão. 30% não dá dinheiro. É troca-troca. Porque tem tanta coisa envolvida, a gente tem que trabalhar com 100%, 120%. Porque tem tanta coisa envolvida, que aí você depois fica com 35%. Se você trabalhar com 30%, fica com nada e já fica devendo. Então, no reino de Deus, é abundância. Deus disse, eu vou te dar uma vida, 30%. 30% tá bom para vocês. 30% eu estou liberando 30% de vida para vocês. Esse zoe de Deus na vida de vocês. Ele falou, não, eu vou liberar vida abundante. Mais do que vocês possam ter. Porque quando você pedir, eu vou dar mais. Se você pedir algo, eu vou dar mais. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá infinitamente mais. Mas para isso nós temos que entender. E esse entendimento é com tratamento. Porque se eu não entendo, eu perco. Se eu não entendo, eu não tomo posse das promessas. Ele nos livra de todo mal. É outra boa notícia. Ele te livra de todo mal, amado. Eu tive um momento lá na academia. E os irmãos sabem que teve uma jovem chamada Luna. O nome dela é Luna, né? Então essa jovem, uma vez eu falei de Jesus para ela, nós estávamos ali naquele negócio de esteira, ela sentou ali, eu falei, Luna, você já ouviu falar de Jesus? Eu já contei isso. Ela aceitou Jesus, se quebrantou, tudo bem. Aí eu falei da igreja, falei das nossas jovens aqui, mas o processo, ela foi lá, tal, mas chegou um momento que alguém convidou ela para a igreja. Falou, Pedro, alguém me convidou para uma igreja lá. Eu falei, vai, pode ir. Vai a essa igreja. Ela começou a ir. Tá bom. Está lá, continua a vidinha dela, sempre se cumprimentamos. E às vezes ela faz boxe comigo. E ela é muito fera, né? Que ela faz muito ginástica. Aí, um dia ela falou assim, ela mandou um recado para mim. Olha o entendimento, às vezes as pessoas estão novinhas na fé. Ela mandou um recado assim no meu zap. Pedro, eu quero que você vá, eu tô me mudando. Eu quero que você vá lá orar no meu apartamento. Eu olhei, essa menina não tem 4 meses que aceitou Jesus. Olha o entendimento que ela está tendo. Ela só ouviu, alguém deve ter falado com ela, e ela falou, eu quero que você vá, cara, sabe que eu sou pastor, eu quero que você vá. Aí ela não teve resposta, falei, tá ok, me fala o dia. Ela não deu resposta. Essa semana eu encontrei com ela, aí eu estava fazendo a ginástica lá, calistenia, aí daqui a pouco ela, Pedro, ela falou, oi, tudo bem? Fala, Luna. Olha, já mudei, estou tão feliz. A galera muito agitada. Ela, estou tão feliz, pastor. É porque eu estava naquele apartamento, o apartamento estava caro demais. Eu falei, eu sei, porque o pai dela que pagava, e infelizmente ele veio a falecer, e ela falou, não dá para pagar 5 mil por mês, né? Muito caro. E aí ela conseguiu um apartamento e falou, Pedro, já mudei, você vai lá no apartamento orar? Eu falei, vou. Sabe o que eu estava percebendo? O entendimento daquele que nos livra do mal. É isso, a boa notícia é que o Senhor te livra do mal. Não existe palavra contra você. Irmãos, é isso que a gente tem que começar a se proteger. A mudança, se Deus está no meu coração, há uma boa notícia. Não existe palavra de encantamento, o mal tem que sair e a gente vai definir isso muito bem nas nossas vidas, não deixar que as palavras, as situações venham nos abater. Não! Maior o que está com você do que o que está no mundo. Maior o que está com você do que aquilo que falaram contra você.
É o Senhor que é o teu Senhor. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Mas utiliza daquilo que eu tenho ensinado, que isso faz a sua casa ficar firme. O que faz a nossa casa ficar firme é pegar a palavra, extrair ela e trazer a vida da palavra no nosso coração. Né? Muita gente fala que essa palavra, ela é a palavra de Deus quando está aberta e livre quando está fechada. Não, ela é a palavra de Deus aberta e fechada. Amém. Ela tem um poder tremendo, amados. Porque aqui a presença de Deus manifesta através dessas escritas. Porque mesmo com ela fechada, eu falo, está escrito. Mas se eu não tiver com ela, eu digo, está escrito. Mal, tu tem que sair agora. Porque o Senhor diz que Ele vai te ajudar. E o mal tem que sair, começa a tomar posse disso. Porque às vezes no nosso comportamento a gente deixa as coisas acontecerem contra nós que não é para acontecer. Amém? Você está entendendo isso? Então eu preciso compreender uma outra coisa que eu quero colocar, aqui eu coloco como quinto ponto. Ele nos ajuda na caminhada dizendo, não temas, eu estou contigo. Eu até coloquei isso há pouco. Ele disse, não temas, eu estou com você. Vai. A gente se abate muito rápido. É o ponto 6, eu vou falar junto. Essa palavra, essa ação de Deus, ela não deixa você abatido. Eu gosto de pegar os testemunhos mais próximos, porque fica fresquinho. O que a Patrícia falou agora? Eu estou com esse problema, mas Jesus vai me curar. A gente pode buscar o médico, foi isso? A gente busca o médico, nós não somos contra o médico. Glória a Deus. Mas não vamos deixar que as coisas venham nos abater, jogar a gente para baixo. A gente passa problema, a gente chora. Quem não chora aí? Todos nós choramos, muitas vezes choramos, nos irritamos, né? Não compreendemos certas coisas. Mas eu sei um detalhe, Ele está comigo na caminhada e dizendo para você, não temas, eu vou com você, eu estou nesse processo. A gente tem que aceitar os processos, a caminhada do que está acontecendo na sua vida. Não reclame, para de reclamar. Tem um jovem aqui na nossa igreja, eu quero contar esse testemunho, o Plínio. Ele chegou aqui com uma resposta de oração, eu posso dizer que foi da pastora Marisa. Não vou negar. Amém? Pastor, o que o senhor está falando? A pastora Marisa, desde Macapá, ela ora, ela fazia um ato profético com as jovens, botava aliança no dedo delas e orava. Senhor, dá um esposo, abençoa o casamento. E ela trouxe isso para cá, e algumas jovens aqui receberam, levanta a mão, não levantou. eu não queria botar. Aí ela, preocupada, mas o senhor trouxe a bênção também, né? E ela fez isso com a Isabela, depois ela conheceu o Plínio, foi namorando, as coisas foram dando certo, glória a Deus, conhecemos o Plínio, né? Um rapaz legal, né? E a gente foi conhecendo ele, mas ele foi aprendendo a palavra do Senhor. E tornou-se um servo de Deus. Agora, nem quero contar o que aconteceu com ele no retiro. Isso é uma parte, né, que só o jovem sabe, né? Que pegou ele de jeito, o poder de Deus em cima dele, mas ele foi muito impactado. Mas ele passou, ele queria, né? Ele fez um concurso. E no concurso que ele fez, nós oramos, muitos aqui, a igreja orou por eles, né? Não foi só o pastor. Muitos oraram para que ele pudesse ser abençoado e ele conquistou. Na conquista, não foi chamado logo. E parece que foi em 2019 que ele tinha passado, se eu não estou enganado. Foi 2019. 2018? Aí, antes, né? 2018. Só que, preste atenção, um processo de concurso tem um tempo para ser chamado, sim ou não? Tem um tempo. Eu não sei se são 3 anos ou são 5 anos. 2 anos, menos do que eu falei. Passou 2018, 2019, 2020 ele tinha que ser chamado. Aí veio a Covid, parou tudo. Mas já tinha passado 1 ano e pouco. 2019, 2020, 2021, entrou 2022, e 2021 no finalzinho já estava a movimentação, e 2022 o tempo está correndo, o tempo está se desgastando, está acabando, e aí nós começamos a orar. É nessa hora que Deus diz, não tema, eu estou contigo.
Confia. E ele começou, e nós temos uma reunião dos homens, que a gente faz meia hora lá na live, na sala, lá nós oramos também com os homens, e eu lembro que toda vez nós oramos, irmão, toda reunião, nós colocávamos, Senhor, move, Senhor, tem misericórdia, Deus. Aí parece que está tudo parado, mas o Senhor diz assim, não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu gosto muito de um livro, eu li ontem, até falei, bom, eu vou ler o livro de Ruth. Eu falei, é bom, 4 capítulos só. Eu falei, 4 capítulos, já falei. Aí fui ler, né? E aí mostra ali que Noemi, né? Seus filhos casaram com Ruth e Orfa, e casaram. Depois o marido de Noemi, eles se mudaram, a família de Noemi, o marido morreu, daqui a pouco os filhos, infelizmente, morreram também, ficou ele e as noras. Decidida a voltar, porque as coisas melhoraram lá na terra dela, ela decidiu voltar, e ela, quando decidiu voltar, falou para suas noras, Nora, Orfa, Noemi, Ruth, fiquem aí na terra de vocês, porque é outra cultura, é outra terra. Ela, não, as duas no começo falaram, não, nós vamos com você. Mas ela insistiu, e Orfa falou, então tá bom, então vou ficar aqui com meus parentes, eu quero agradecer a você, deve ter dado um beijo, porque ela devia ser uma sogra legal, a beça, e ela deve ter abraçado Noemi, chorado, porque mulheres gostam de chorar quando se abraçam, e aí choraram, todos nós, né, somos assim, falei vocês porque são as mulheres que estão fazendo. Então elas choraram certamente e foram. Aí daqui a pouco ela olhou para Ruth e falou, Ruth, então tá, tchau. Ruth falou assim, Noemi, eu não vou não, eu vou ficar contigo. Sabe por quê? Porque a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. Para onde tu for, eu vou contigo. Isso me impactou, Deus disse você. E ela gostou e foram. E num processo, eu vou contar o livro todo, só para entender a questão de processo. Nesse dado, a Noemi deu algumas estratégias de comando. As coisas estavam apertadas para elas. As coisas estavam difíceis para as duas. Mas ele só vai ali, faz assim, e aí ela conseguia trazer alimento, trazer grãos, e ela começar a comer. Só que ela não está entendendo que Deus já está preparando a bênção dela. Preste atenção nisso. Ela está num processo e Deus já está preparando a bênção dela. O remidor já está chegando. A resposta já está chegando. Amém ou não amém? Sabe por que eu falei isso? Porque aí você vai conhecer a história e acontece a bênção e ela recebe a bênção, se casa e tudo. Quando Deus diz não temas, é porque Ele já está trabalhando. Deus já está agindo a seu favor. A resposta não aconteceu ainda, você não está vendo, mas as coisas já estão no processo. E aí você está orando, Senhor, aí na hora que você está orando, há o desânimo, como eu falei, às vezes levanta o abatimento. Deus não está me respondendo. Não faça isso. Não faça isso. Há um Deus que mora dentro de você. Há um Deus que te ajuda na caminhada. Ele diz que vai estar contigo todo dia. Ele fala, não temas. Então não use uma palavra contrária à tua vitória. Nesse processo, para fechar o testemunho do Plínio, nesse processo, entramos em 2022, orando, e ele preocupado, o tempo está passando, porque agora está fechando. 1 ano e pouco passou, e no processo agora já está fechando. Mesmo tendo esse hiato aí, mas está fechando. E a gente orando, e a oração nossa, Senhor, não vai abrir a porta. E os pastores falam, vai abrir a porta. E os líderes, nossos líderes que falam, vai abrir a porta, e vai confiando. Eu creio. Eu falo, vai acontecer. Deus está movendo. Irmãos, ele não estava vendo, mas o processo estava andando. Às vezes ele não está vendo, mas o processo tem que chegar na mão da pessoa que vai assinar. Só que ele não estava vendo, mas as coisas estavam acontecendo. Mas sabe quem tinha que assinar? O presidente. Era só o presidente que tinha que assinar a documentação para liberar. Então é só o presidente. Então para chegar lá no presidente, tem que esperar. Então confia, porque já está chegando na mão de quem tem que assinar. Toma posse, não fica falando, não sei, porque isso desagrada a Deus. Eu tenho uma frase que eu guardo e fica no meu coração, e vocês conhecem a minha frase. Eu digo, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Você tem a sua frase, essa é a minha. Pode pegar ela também.
Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Então ele foi agindo. Chegou uma hora, numa reunião, ele disse, assinou, saiu. Irmão, o negócio foi rápido. Hoje ele está lá em Altamira, já na função de defensoria, na bênção de Deus com a sua esposa, né? Tomou posse. Irmãos, a tua bênção já está chegando. Isso é apenas para você saber que, Senhor, o caroço, a tua bênção da saúde já está chegando. Senhor, essa emoção, sabe por quê? Porque Deus quer tratar as nossas esquisitices. Por isso eu comecei a falar como esquisitice. Porque aquilo que, e isso não é para ofender ninguém, aonde eu preciso ser tratado, eu que tenho que reconhecer. De repente a minha fé está abalada, porque a história da minha vida é complicada. Você não conhece a história da minha vida, dentro de uma situação, né? Não estou falando eu. A história da minha vida. Eu cuido de uma pessoa, não vou falar nome, mas vou falar uma situação. E aí a gente cuida de muita gente, mas eu reparei nessa pessoa uma característica. Nós tivemos que fazer algo e ajudá-lo, e eu, pastor Alexandre, levamos essa pessoa para casa. Havia passado o tempo, o pastor Alexandre foi comigo, ele sempre vai comigo nas coisas que preciso resolver, ainda mais quando é bronca, o pastor Alexandre está junto. Mas isso não era bronca, ele só foi para me acompanhar aquela tarde. E a gente brincando ali, falando, e a gente reparou que mesmo brincando, parece que estava com medo de alguma coisa. Eu falei, sabe o que é isso? Às vezes a história, e a gente conversando, depois fazendo gabinete, ele falando que ele já foi quase enforcado pelo próprio pai. E eu falei, vem cá, como esse pai era tratado? Ele disse, meu avô tratava ele pior. Eu falei, olha que situação, mas há esperança. Você se levantou para mudar essa maldição. Ele falou, pastor, meu filho vai ser bem tratado, eu vou beijar ele, eu vou abraçar ele. Eu falei, claro! Então as situações são mudadas no momento que você vê os aspectos que está acontecendo com você. Ou a gente vai deixar que nossos sentimentos fiquem tão abalados e a gente não confia, que Deus diz, não temas, eu já resolvi essa situação. Seja qual for. A gente às vezes fala de trabalho, mas a questão às vezes não está no trabalho, não está no dinheiro. Está nas questões emocionais mesmo, nosso comportamento, porque nós fomos às vezes agredidos com palavras. Tem pessoas que não falam, não é porque ela não gosta de falar, não gosta de conversar, é porque quando ela chegar vai falar alguma coisa, na mesa o pai fala, cala a boca, mulher. E ele via o pai falando assim com a mãe, aquela menina ficou, ela qualquer palavra de um homem, de um namorado, ela já fica com aquilo, é um trauma. E a gente precisa às vezes ser tratado, como falam, não somos contra os psicólogos, os psicanalistas, que glória a Deus pela vida deles, pelos psiquiatras, glória a Deus. Mas é um Deus que está contigo, que vai te ajudar e arrancar essas traumas, essas dores, para você dar fruto. Deus conta com você. Você vai produzir nesse reino aqui na terra. Você vai produzir para o reino. Você não vai ficar perdido no meio do caminho, não. Você vai entrar no processo que Deus tem, porque Ele te alicerçou na rocha. Deixa Deus te tratar. Começa reconhecendo as suas deficiências. Quando eu reconheço a minha deficiência, eu melhoro. Todos nós somos assim. A gente melhora. Quantas vezes o meu filho, eu tenho filho, graças a Deus, tenho um filho do coração e tenho o meu filho mesmo. Aquele garoto bonito, barbudo, chamado Igor Ferreira. Mas quantas vezes nós, nas nossas conversas, ele às vezes ele dá uma palavra de orientação. Às vezes ele, mas quem é esse moleque para falar comigo? Barba branca, barba preta. Mas não há problema. É um direcionamento, a gente tem que receber, porque ele percebeu às vezes um detalhe, fala, pai, melhora nisso aqui. Aí eu podia falar, cala a boca, moleque. Me respeite, eu sou mais velho. Não, mas quando Deus vai usar pessoas para a gente identificar e a gente recebe aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes nós tem até aqui um ponto embaixo que eu coloquei. Isso é uma área que nós precisamos tratar. Eu até vou passar para esse ponto, porque que eu quero falar não vai atrapalhar a pregação.
Quando nos sentimos, olha só, vejamos alguma área onde precisamos que nos trate. No nosso sentimento ofendido com qualquer coisa que fala ao nosso respeito. Mesmo que seja uma opinião construtiva. Eu pego esse ponto, porque eu estou dando exemplo do que o Igor faz. Meu filho, não é toda hora não, que ele não é abusado, né, irmãos? Ele não é abusado. Mas tem momentos que às vezes o filho pode chegar, pai, isso aqui, você está muito nervoso nisso. Ô pai, esse negócio aqui, esse investimento aqui. Aí ele está observando. E eu posso fazer algo, eu estou dando meu exemplo, só para você entender. Então, quantas vezes ele já utilizou daquilo que ele tem como capacitação para nos ajudar? E a gente tomou posse. Aí eu entendi, é Deus usando para eu observar onde eu estou falhando para melhorar. Então, comece, às vezes, a ouvir teu filho. Às vezes não dá para ouvir o filho. Às vezes não dá. Mas às vezes dá. Amém? Se você puder, não tem problema. Às vezes escuta. Olha, uma coisa que Deus deu para o homem foi a esposa. Irmãos, se você quer se dar bem, escuta a tua esposa. Cara, você vai se dar bem. Ela te ajuda muito. Homem que não escuta a esposa, às vezes se arrebenta, irmão. Porque elas têm uma percepção, é Deus tratando. Ó, Deus tem muitas maneiras. A mulher, ela tem uma percepção que às vezes a gente não vê. Né? O homem gosta de carro. Coisa de que o homem gosta de carro. São poucos que não gostam. Cara, carro. Aí você pensa no carro X e fala, não compra esse não. Não compra esse não. Porque tem a minha geladeira, tem a máquina de lavar, né? Não entendeu? Porque ela sabe, é o carro que vai lavar a tua roupa? Aí já... Deus já te tratou. Você está vendo que é uma coisa simples? A gente pensa só, é nas coisas simples, Deus está tratando você num gasto. Que você vai ter um problemão. Aí depois vai falar que foi o diabo. Foi o diabo que fez esse inferno na minha casa. Não, foi você que comprou o carro errado. Então a gente começa a ser tratado em coisas simples, nas nossas esquisitices, que Deus vai nos ajudando, e aí a gente não pode ficar ofendido quando falam ao nosso respeito, ainda mais quando é uma coisa construtiva. Tem gente que até nas coisas construtivas se ofende. Como, gente? Você está falando para o teu bem? Ah, não aceito, não pode falar nada. Para mim não pode falar nada. Então, essa área, você está precisando ser tratado. Você consegue compreender isso? Amém? Quando nos falta, olha só, algumas áreas que precisamos. A boa notícia é esse tratamento de Deus, não temos, está conosco, mas quais são as áreas? Quando nos falta educação com o próximo ou entendermos o próximo. Às vezes nós somos mal educados. A gente tem que ser tratado a nossa educação. Isso faz parte do evangelho. A pessoa te dá boa tarde, você... Pelo menos dá boa tarde, seu mal educado. Meu irmão, parece uma bobagem isso. Às vezes a pessoa passa por você, tudo bem, a gente entende que às vezes não viu, isso a gente já estamos adultos para isso, entende? Mas você olhou para o jovem aqui, boa tarde, Hugo. Obrigado, que respondeu. Né? É a mesma coisa que você estender a mão à pessoa, a pessoa não estende a mão. Então, esses detalhes, parece que a gente às vezes deixa, porque, pastor, eu estou com as minhas lutas. Irmãos, a gente tem luta, a gente tem problemas. Mas isso não vai justificar quando alguém olhou para os teus olhos e falou com você, e falou a paz do Senhor, e você não deu a paz. Entendeu? Então, todo problema que eu tenho que colocar, para mim colocar o nome de ninguém, todo problema que eu passei não me dá o direito no reino de ser mal educado. Não me dá o direito. Porque isso eu posso deixar um testemunho para aqueles que estão olhando. De repente tem um visitante que veio dizer, e os crentes são uma maravilha. Mas aquele ali, nem Deus falou, olha lá. Aí fica um mau exemplo. E se Deus quer te tratar para que o fruto aconteça, para que o resultado aconteça, para que o nome dele seja louvado, deixa Deus te tratar. Então a gente vai ficar batendo em ponta de faca. Falando e não faz. A gente vai ficar botando casa na areia. Porque toda hora a casa vai ser arrebentada. Aí você vai entender a ligação da palavra. Ou a gente deixa a palavra trabalhar em nós não vamos ser perfeitos. Ninguém aqui é perfeito.
Por isso nós precisamos dele todo dia. Diz, por isso eu vou estar com vocês todo dia. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. Vocês vão me pedir, eu vou dar. Mas aí eu estava explicando esse detalhe. A palavra de Deus diz, tudo que vocês pedirem no meu nome, né? Eu darei. Aí você fala, posso pedir qualquer coisa. Não. Ele está dizendo que é Ele que concede aquilo que você pede. É Deus que concede aquilo. Quando Ele fala assim, tudo que você pedir em meu nome, eu darei. Aí você fala, posso pedir qualquer coisa. Não. Você não pode pedir qualquer coisa. Você sabe que Deus não te responde qualquer coisa. Porque você pode estar sendo infantil no pedido. Você pode não estar preparado para esse pedido. E Deus não vai te colocar numa arrascada. Agora Ele está dizendo o seguinte, quem concede o pedido dos filhos de Deus é o Senhor. É isso que você falando. Tudo que você pedir no meu nome, eu vou conceder, porque sou eu que concedo. Mas não quer dizer que tudo que você pede, você vai ter. Você entende isso? Então a gente começa a deixar Deus trabalhar. Olha só, eu quero colocar isso aqui, quando mesmo, por isso eu soltei para esse ponto, quando mesmo sabendo que estamos errados, não reconhecemos o nosso erro e não pedimos desculpa. Irmão, uma coisa terrível isso. Seja humilde. Reconheça o teu erro. A gente tem dificuldade. Às vezes a gente tem que ser tratado nessa área. A gente tem dificuldade de reconhecer. Por quê? Às vezes é o histórico da nossa casa, o histórico da nossa família. Às vezes é você, a sua personalidade, o seu jeito. Eu não reconheço, não acabou, não vou, dá tudo bem, acabou. Não dá para ser assim. É por isso que tem problemas. É por isso que a irmã falou, por isso às vezes tem problema. Às vezes nós, como pastores, falamos, por isso existem problemas. Que podiam ser dirimidos, né? Em questão de eu reconhecer. Irmão, você errou. Não errei nada, irmão. Irmão, eu te perdoo. Tudo bem, você perdoou, mas não vou perdoar. Quer dizer, aí depois vamos falar, a aliança, com cálice na mão, a aliança do Senhor. Eu tenho, não tem nada. É por isso que às vezes o céu não está respondendo sobre a tua vida. Entende isso? Ah, pastor, eu estou sendo abençoado. Quem disse? Eu vou bater nessa tecla. Quem disse que o reino é estabelecido por dinheiro, por ouro, por casa, por carro? Quem disse que é isso que define bênção? Quem disse? Mostra aqui na palavra. Isso é uma bênção que Deus dá sobre aqueles que entendem em Deus, que é Ele que dá, mas nós somos mordomo. Olha só, eu não vou entrar nem em mordomia. Tudo é dele. Estou usando aquela casa, mas é dele. Estou usando aquele carro, é dele. Até a vida é dele. Estou usando aqui no corpo enquanto ele quer. Porque o dia que ele não quiser, eu vou ter que ir embora. Então a gente começa a entender isso. As coisas não são estabelecidas. As pessoas estão definindo a bênção de Deus porque comprou carro novo. Mas está com a vida toda bagunçada. E se eu fosse entrar por outro ponto, a Bíblia me mostra que muita gente vai ficar porque está estabelecendo as coisas de forma errada. Não deixa Deus tratar, não deixa Deus ser Senhor, não deixa que a casa fique na rocha. Aí vai ficar aí. Você vai querer ficar aqui? Ah, pastor, esse assunto não é bom. É bom porque é a palavra de Deus. É bom. Irmãos, quanto Deus tem prosperado os nossos jovens, os adultos. Deus tem prosperado, independente de qualquer coisa. Não importa o que vai acontecer agora em novembro, não importa o que vai acontecer em dezembro, importa que o Senhor vai na minha frente e eu vou vencendo. É esse que é o detalhe. É isso que Deus quer. Olha para frente e saiba que eu estou com você. E deixa eu te tratar. Porque aí as portas vão ser abertas. As coisas vão acontecer, até quando você fechar a porta, daquela porta que Deus abriu, você não vai conseguir impedir essa bênção. A irmã Rosa recebeu uma bênção agora, da mudança da casa dela. Mas ela fechou a porta. Aí você não entende, já falei isso aqui. Irmãos, me permita passar um pouquinho do horário. O que acontece, às vezes nós fechamos a porta e falamos, quantos jovens já passaram isso aqui? Eu tenho testemunhos aqui. E eu lembro do Hugo, eu fiz exemplo dele, vou fazer exemplo também. Ele contava para o casal, estava nessa casa que Deus deu. Aí a pessoa queria que aumentar, e eles estavam preocupados, mas eles queriam ficar ali. E eles ouviram sobre esse testemunho de fechar a porta. Alguns não entendem isso, mas eu vou explicar. O fechar a porta é, o Senhor abriu a porta, e você, para saber se foi Deus que abriu, você vai fechar essa porta. Pô, pastor, que é isso? É doido, é? Não, estou explicando assim, piora a situação.
E aí falamos com ele, falou, pastor, então se Deus abriu, não vai fechar. Eles pediram X para o aluguel. Ele falou, vai ser X menos tanto. Se Deus abriu essa porta, ela vai aceitar. E aqui que aconteceu? Ele foi para lá, fechou a porta. Porque se Deus abriu a porta, nem você fecha. É isso que você tem que entender. Se Deus abriu a porta, nem eu consigo fechar. Então, para saber se é Deus, eu vou fechar a porta. Você está entendendo aqui? Né? Eu não vou contar meu testemunho, não. Vou contar o dele. Aí, hoje, eles estão morando pelo preço que eles colocaram. A senhora falou, não, vai ser esse preço mesmo. Então, amado, é isso que você vai começar a tomar posse. Porque essa é a mudança que Deus quer. Porque então nós vamos viver de fachada. O Senhor não quer que você viva de fachada. Porque então fica muito complicado. É difícil, mas precisa reconhecer muitas vezes o erro. E às vezes precisa aprender a pedir desculpa. Isso quebra muita coisa. Pede desculpa. Não, eu não peço. Os outros pedem. Não faça isso. Se essa área você não consegue, não é para se apresentar, nada, só para falar, Senhor, me trata nessa área, eu não consigo. Eu tenho os meus motivos, às vezes você tem os seus motivos. Mas você pode falar, Senhor, isso não é uma vida que está sendo bom, porque eu sempre estou me colocando superior às pessoas, enquanto a palavra de Deus diz que você deve ser servo. Está faltando leitura bíblica. Ele não diz para você ser senhor sobre o outro. Ele diz, seja servo, sirva a ele. Então, não é se rebaixar. As pessoas, sabe, o diabo coloca tanta frasezinha na nossa cabeça, eu não vou me rebaixar. Quem disse que a palavra diz se rebaixar? Ele diz, seja servo, libera, ele vai se sentir bem, e vocês já vão andar, já vão cumprimentar na rua. Tem crente, não estou falando aqui, eu nem sei se isso aqui acontece, né? Pode ser que nem o pastor Sebastião fala, né? Lá na igreja mãe deve acontecer muito. Mas tem gente que às vezes tem esse problema, aí encontra com alguém, você está fazendo compra lá no Mundial, adoro o Mundial, gente. Aí você está fazendo compra lá no Mundial. Enquanto os membros da igreja, tudo no Mundial, estou fazendo propaganda mesmo. Aí o que acontece? Aí você encontra, aí você vê o irmão lá pegando a manteiga, você já sai para cá, para o azeite. Não, irmão, sabe por quê? Porque faltou. Aí você dá a manteiga, você foi lá para o azeite, que é o outro lado. E aí você fica olhando, sabe aquele negócio de você ficar, deixa eu ver que você vai por aqui, aí você está no carrinho assim. Que é isso? Jesus! Sabe por quê? Porque faltou só um negócio. Cara, desculpa, cara, não foi por mal. Me perdoa, cara. Deus está me tratando isso. Você nem precisa falar isso. Só falar, desculpa, dá um abraço aqui. Cara, isso vai mudar. Um abraço, como ela falou, um abraço. A pessoa está chorando. Está chorando por quê, hein? Sua fraca. Dá um abraço. Eu achei muito interessante a Paula, nossa novinha aqui, está ali. Levanta a mão, Paula. Amém. Dá uma salva de palmas para ela. Aí a Paula não veio, que ela é enfermeira, né? Ela não veio domingo à noite. Aí não veio segunda nas jovens. Aí eu liguei para ela. Paula. Oi, alô, pastor Pedro. Ô, pastor, tudo bem e tal? Paula, não te vi, Paula, noite. Não, pastor, você sabe que sou enfermeira, todo domingo, à noite, segunda, quarta e sexta. Mas domingo de manhã eu vou estar lá, é trocado assim. Aí eu falei, então tá bom, então eu aceito, tá resolvido, tá bom. Então tá, tchau. Daqui a pouco ela fala assim, ai, me senti honrada. Cara, uma coisa tão simples. Às vezes um abraço é a coisa tão simples que a pessoa precisava. Um abraço. Isso é gostoso, né? Quando a pessoa te reconhece e fala, oi, Cristian, oi, Dilon. Aí o Dilon, me viram, né? Às vezes o Dilon entra aí, né, Dilon? Essa barba branca e preta, bota fogo, que nem o pastor Tadeu. Mas é bom que a gente comece a entender que nas coisas mais simples é onde Deus quer trabalhar. Então deixa Deus trabalhar, porque não permita, né? Esses são alguns dos sentimentos para nós fecharmos. Esses são alguns dos sentimentos humanos, sentimentos humanos.
com os quais precisamos lidar. Isso vai acontecer conosco. Mas precisamos curar das influências que essas forças exercem em nós. Precisamos curar. Sozinho dá? Seja sincero, sozinho dá? Irmão, eu não conseguiria fazer muita coisa que Deus mudou quando eu olho para o meu passado. E vejo que Deus mudou. Mas pastor, eu sou lá da igreja, era. Mas quando eu olho para o meu passado, vejo que Jesus já fez. Quando você olha para o seu passado, quantas coisas maravilhosas Jesus já fez. Dá aí uma retrospectiva, só 2012 só. Já viu quantas coisas Jesus já fez? Só o 2012, hein? Se pegar desde nascer, vai ser bronca, hein? Quantas coisas Jesus fez por vocês e mudou. Você já consegue sorrir. Você era carrancudo, né? Você era uma bênção. Como dizia a antiga Hebe Camargo, uma gracinha. Mas o Senhor te fez hoje filho. Então fecha essa palavra dizendo o seguinte: vamos deixar Deus nos tratar. O Senhor precisa tratar. E outra coisa, não fecho não, porque tem um ponto que eu tenho que falar. É o seguinte, uma das coisas, eu quero fechar nesse ponto, uma das coisas que nós precisamos é sermos gratos a Deus. O que eu percebo é que as pessoas vêm para Deus, filhos, eu estou falando de você que é filho, e na hora da luta, o Senhor diz: eu estou com você, não temas, o propósito está acontecendo, continua, vai. E você está indo: ah, Senhor, me ajuda. Vai, faz a sua parte. O milagre é ação divina no ordinário. O milagre é uma ação divina no ordinário. Vai fazendo a tua parte. Quando eu precisar entrar no ordinário, vai virar extraordinário. Vai estar um milagre. E aí Deus vai agindo um milagre, acontece. Aí você vai caminhando. Ele vai estar à sua frente, mas ele também está dizendo: vai fazendo a sua parte. E quando ele diz assim, vai, faz a tua parte. E aí você vai, estuda, faz, e vai lá na empresa, e sei o que, conquista, e toma a bênção. Mas eu já reparei uma coisa, eu vou colocar isso aqui. É uma área de tratamento que nós precisamos fazer. Deus abençoa, mas nós não somos gratos a Deus. Deus te abençoa, você chegou, deixa eu falar essa palavra, assim, nesse pronome pessoal, no você. Então, você é abençoado, ou nós somos abençoados, e nós temos que observar o que está acontecendo. Porque na luta a gente está buscando a Deus. Depois que a bênção chega, há uma tendência de quê? De se afastar. Alguns já até falaram aí, se afastar. A primeira. Ou limitar aquilo que Deus espera que você fizesse. Porque Ele quer que você dê fruto para o reino. Não é questão de nós termos missionárias de bairro, missionárias aqui, ali, é uma questão de um entendimento. E aí, há uma estratégia, eu vejo hoje, aí entra o inimigo. O inimigo está se aproveitando disso para envergonhar o nome do Senhor. E você vai entender esse um ponto. E nós precisamos ser tratados nisso. O Senhor te abençoa, você chega e está recebendo aquele salário abençoado. Aí você se afasta, como a gente tem visto acontecer. Eu tenho visto isso acontecer. Se afasta. E aí eu falo: rapaz, tu foi abençoado, Deus abriu a porta para você. Ah, tá bom, pastor, tá bom. Aí vai lá, apresenta o carro para mim, eu unjo o carro. Agora você já pode ir para a igreja, não vai gastar Uber. Não aparece mais. Eu falei: o que aconteceu? Mas consegue. Eu sou pastor e tenho que orientar a área de tratamento na gente. Eu estou falando de tratamento. E aí a gente não entende que esse tratamento precisa também ser feito para o inimigo não ficar rindo. Mas não é rindo de você não, é rindo do próprio Senhor. Eu falo: como assim? Porque a palavra de Deus diz que não podemos levar o Senhor à vergonha novamente, ao vitupério. Porque Ele vai falar: viu, você abençoou Ele, você deu tudo para Ele, mas no final o gasto é comigo. O gasto é comigo, porque toda vez que você abençoar, eu vou jogar seta neles. Para que a igreja? Agora aproveita. E aí eles vão deixando de ir à igreja. E no final, deixa ser abençoado, porque ele é fraco. Ele não se deixa ser tratado. Eu estou vendo assim que o Espírito Santo, eu estou vendo isso agora. Essa palavra Deus está me dando assim. Esse entendimento. Ele vai deixando, deixa, porque ele é fraco. Olha lá, ele não se deixou ser tratado naquela área. Olha lá. Vê, faz um teste com ele para ver se é tratado. Olha lá. Meu irmão, só me desculpe. Não desculpo nada, meu irmão.
Eu quero papo de você. Viu? Ele não é tratado nessa área. Eu só estou dando exemplo para você entender. O mundo espiritual é uma coisa muito séria. E eu sempre gosto de falar isso para você entender o mundo espiritual. Porque a gente não fala essa área e parece que não existe mundo espiritual da maldade. Onde o próprio Senhor, lá no Éden, mostrou que havia um mundo espiritual da maldade. Ele disse, eu vou trazer aquele que vai pisar a cabeça dessa ação espiritual. Houve uma promessa. E ele está com a gente. Por isso ele disse, eu vou estar com vocês. Vocês não conseguem sozinhos, mas deixa ser tratado. Porque se não for tratado, quando eu abençoar, vocês podem se perder no meio do caminho. Porque a casa não está na rocha. A casa está na areia. E quando vier, vai balançar. Aí o diabo vai rir. E vai bater, não vai entrar no céu, porque tem que entrar pelo caminho. Aí um dia você vai entender isso. Que agora não dá para explicar. Para entrar no céu tem que passar pela porta. Mas ele é espírito, ele pode falar, Deus aí ó, agora ele é fraco, ele não deixa ser tratado, eu vou gastar o dinheiro que você deu para ele vai gastar comigo. E a gente tem que vigiar nisso. Aonde o diabo está aproveitando você e você não está percebendo. Desculpe falar com esse pronome, mas é para a gente ser impactado. Isso me impactou tanto. Vocês sabem, eu não falo aqui para elogio. Graças a Deus eu agradeci os dizimistas, os ofertantes dessa igreja. E sou louvo a Deus, porque é assim que nós estamos conseguindo caminhar. Mas eu comecei a entender mais isso. Todo o dinheiro que eu estou recebendo, eu estou tirando dinheiro. Um dia uma minha esposa falou, que dinheiro é esse aqui que entrou aqui na igreja? Eu falei, você dizimou outra vez? Dizimei. Eu recebi o dinheiro. Dizimei. Porque eu quero estar em sintonia com o Senhor. Está entendendo? Eu não posso, quando eu falo para você uma coisa... Eu não falo para cobrar de vocês nada. Eu estou dizendo, tem que ser tratado também. Todos nós temos que ser tratados. Dinheiro bateu na minha conta, eu dizimo. Não é só o salário que eu recebo. Se alguém me ofertar, eu dizimo. Porque o meu dinheiro é do Senhor. E a bênção que fica na minha mão, esse 90% multiplica. Multiplica em saúde, em graça, em alegria, em disposição. Isso é muito bom. Você está entendendo isso? Deus quer te abençoar. Deus quer você próximo. Eu já falei aqui, Deus vai fazer milionários aqui. Não é brincadeira isso. Tem gente aqui que tem 2 casas, tem gente que já pagou sua casa, tem gente que está comprando casa, né? Tem gente que qualquer dia está indo embora para outros países. Deus vai abençoar. Eu tenho casais aqui que tem promessas aí, que estão esperando a resposta de Deus. Mas sabe o que Deus espera? É que seja fiel. É que seja fiel. O diabo não pode ficar rindo da gente. Tem coisa que não é o diabo, mas tem coisa que ele vai aproveitar. Você está entendendo isso? Então pega isso e não faz assim não. Faz assim, Senhor, deixa eu ser tratado, é para mim também. É assim que a igreja caminha. Aí o Senhor vai dizer, eu posso. Vai dando. Vai dando. Jó passou por uma grande luta. Mas ele teve seus problemas, suas esquisitices. Se você ler o livro de Jó, ele vai ter suas esquisitices. Mas ele nunca foi contra Deus. Ele sempre sacrificava ao Senhor. Aquele período de provação, Deus deu tudo em dobro a ele. Então você pode estar passando a provação, mas Deus vai te dar em dobro. Deus vai te abençoar. Eu não esqueço o Valtinho. Valtinho, eu não esqueço o que Deus fez na sua vida. Um dia ele estava aqui chorando. Agora eu fecho o testemunho. Esse testemunho. Um dia ele estava aqui chorando. Roubaram o carro dele, do trabalho. Ele perdeu o emprego. Não é brincadeira, irmãos. O chefe de família, uma esposa, uma filha para criar. Mas ele se determinou, se posicionou. E o Senhor, em poucos dias, resolveu essa situação. E resolveu melhor do que ele esperava. Mas o Senhor só quer uma coisa. Deixa que eu trate o seu coração. Amém?